Então parece, pastor, que o senhor está defendendo que a pessoa é salva porque ela morreu martirizada, certo? Mas o sangue de ninguém pode salvar a pessoa. Elas serão salvas por causa do sangue de Cristo, assim como todo mundo do Antigo Testamento também foi salvo pelo sangue de Cristo. Não tem como a gente afirmar isso para o Antigo Testamento, porque o sangue de Cristo, ele se revela da cruz para frente. Então esses salvos não vão reinar com Cristo, por exemplo, junto com a igreja? Esses santos da grande tribulação, eles terão uma segunda oportunidade, né? Mas eles não vão reinar com Cristo e a igreja, então? Sim, porque a igreja voltará para a terra para reinar durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos com Cristo. Veja o que a Bíblia fala sobre esses santos. Veja só. No versículo 5, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 5, fala assim: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esses aqui são os mesmos do versículo 4. Aqueles que foram degolados. Versículo: vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Eles foram degolados, pastor, por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta. Quer dizer que se eles não adoraram a besta, eles estavam lá em Apocalipse 13. Nem tampouco a sua imagem. Eles não receberam um sinal na testa nem na mão. Eles reviveram, ressuscitaram, seria? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas não são a igreja? Não são a igreja. São os mártires que vão escapar na grande tribulação. No caso é Israel. Eles não escaparam, eles foram mortos. Não Israel. De todo lugar? De todo lugar. Gentios, aquele que convertidos, crê, que se converter durante a grande tribulação, que não aceitar a marca da besta, que não negar a Cristo, eles morrerão por essa fé. Hoje nós somos salvos por crer no sacrifício da cruz. Hoje quem nos salva é o sacrifício de Jesus. Durante a grande tribulação, a salvação não será pelo sacrifício da cruz, mas pelo seu próprio sacrifício, pelo derramamento do seu próprio sangue. Eles então, mesmos se salvam. Esses são os salvos, esses são os santos que serão martirizados. O texto diz: quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestiduras. Né? Então, mas não lavaram no sangue deles mesmos, lavaram no sangue de Cordeiro, que é Cristo. O sangue do Cordeiro, que é Cristo, correto. Mas esse sacrifício, ele se dá através do sacrifício deles mesmos. Ou seja, então a pessoa mesmo se salva. Eles são salvos pela sua decisão de não negar a Cristo diante do anticristo da besta. O que acontece é o seguinte: o senhor falou que não dá para preceder os que dormem. Isso. De fato, pois o próprio versículo 16, o versículo seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós os vivos. Então não existe contradição aqui. Então, esses depois aqui não morreram em Cristo? Esses aqui que foram martirizados por causa do nome de Cristo? Não morreram em Cristo? Eles não morreram em Cristo. Morrer em Cristo é você morrer pela fé no Evangelho de Cristo. Então, mas veja bem, eles não receberam, aqui versículo 4, as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal nem na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas, elas não lavaram a veste no sangue do Cordeiro. Então, vamos lá. Como que é? Qual que é a nossa explicação para isso? Nós cremos sim que eles vão reinar durante 1000 anos com Cristo. A igreja, né? Porque a igreja vai reinar, não vai? Com a igreja. O que nós estamos divergindo aqui é sobre essa questão da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, eu não estou dizendo que o arrebatamento é a primeira ressurreição apenas e que essa aí seria uma segunda ressurreição, não é isso? Para nós, a primeira ressurreição não é um evento isolado, não é um fato único. Para nós, a primeira ressurreição é uma categoria que compreende desde a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos salvos no arrebatamento, a ressurreição dos santos da grande tribulação, que tudo isso aí compreende, tudo está na mesma categoria de primeira ressurreição. E eles são da mesma categoria da igreja?
eles não são igreja, mas estão na categoria de primeira ressurreição. Porque a primeira quem decidiu que eles não são igreja? Porque assim, ó, veja bem, eles ressuscitam na mesma ressurreição, uma outra categoria na mesma categoria, o senhor está dizendo, de ressurreição. Eles vão reinar com Cristo, assim como a igreja vai reinar com Cristo. Eles morreram lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, não no seu próprio sangue. Eles morreram como mártires por não aceitar a imagem da besta. Eles vão reinar com Cristo e tal. Por que eles não são da mesma categoria? Pastor César, os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os santos do Antigo Testamento, eles podem ser considerados igreja? Você pode, claro. Claro que pode. Não existia igreja, pastor, no Antigo Testamento. Mas agora existe, então eles podem ser considerados igreja. Não, igreja vem da cruz para frente. Não, mas nesse caso o texto está dizendo que morreu por Jesus, pela palavra. Não, mas Abraão não morreu por Jesus. Jesus não existia no conceito deles. Quem salvou Abraão? Jacó não conhecia Jesus. Quem salvou Jacó? Deus. A fé deles em Deus, a primeira pessoa da Trindade. Então, eu não posso afirmar que eles morreram por Cristo. É que assim, Jesus Cristo disse... Então não existia igreja no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que eles morreram por causa de Jesus de Nazaré. Estou dizendo o seguinte, ó. Quem salva é o Salvador. A pessoa não... Se ela morrer pelo seu próprio sangue, como o senhor disse, não funciona. Ela pode morrer pelo seu próprio sangue, ela não vai ser salva. O único sangue que salva é o sangue de Jesus Cristo. Não há sacrifício fora do céu, e nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem como a pessoa ela ser salva porque ela não aceitou uma marca. Não há doutrina bíblica para isso. O Abraão, o Isaac e o Jacó, eles também foram salvos por Jesus, pastor. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim, ó, que lá na ressurreição, isso é Mateus, muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então nós vamos ter salvos do Antigo Testamento, salvos do Novo Testamento, mas o Salvador é o mesmo. O Salvador é o mesmo. Concordo com o senhor que haverão salvos do Antigo e do Novo. O que eu estou dizendo os salvos do Antigo não morreram pela fé em Cristo. Então, assim como os santos da grande tribulação não estão morrendo pela sua fé em Cristo. Então, vamos lá. Porque se eles tivessem fé em Cristo, eles teriam sido arrebatados. Em Hebreus capítulo 11 diz assim, ó, versículo 13: todos esses morreram na fé e não alcançaram as promessas. Viram, porém, de longe, as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Que fé é essa que eles morreram? É a fé da semente da mulher que chegaria. Então, o que salva o Abraão, o que salva o Jacó, o que salva todo esse pessoal da galeria dos heróis da fé, também é Cristo. Ele é o Salvador. Não tem como ser Cristo porque Cristo não fora revelado ainda. Cristo foi revelado lá no Novo Testamento, depois que João Batista preparou o caminho dele, e ele apareceu pregando e morreu. Por isso eles morreram na fé. Os salvos do Antigo Testamento morreram na fé, claro, mas a fé no sentido de sua fidelidade e obediência a Deus, às Sagradas Escrituras, ou ao seu comportamento de justiça diante de Deus, né? Não tinha sangue, a Bíblia fala muito claramente que a antiga aliança era baseada no sangue de animais, e a nova aliança é baseada no sangue de Cristo. Boa. Então, se existem santos, só para concluir o raciocínio, se existem santos do Antigo Testamento ressuscitando, e não pela sua fé em Cristo, por que não pode existir santos na grande tribulação ressuscitando também, e não sendo igreja? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: a igreja está no meio. Antes da igreja tem os santos do Antigo Testamento, e depois da igreja tem os santos da grande tribulação. Em Hebreus capítulo 8, 9 e 10, essa trinca de capítulos da carta aos Hebreus, a Bíblia fala que todos aqueles cordeiros, pastor, do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Então, o sangue de touros e de bodes, a Bíblia diz que ele não perdoava pecados. Aquelas pessoas que faziam esses sacrifícios, eles não eram salvos por causa do sangue do carneiro. Eles eram salvos porque aquele sangue apontava para o sangue do verdadeiro cordeiro. Ou seja, eles foram salvos pela fé em Cristo. Mesmo que eles não soubessem
que Jesus ia chamar Yeshua, tal, não sei o quê, mas o texto de Hebreus 11 termina dizendo o seguinte: todos esses, ele começa de Abel, ele passa pelos grandes Enoque, Noé, Abraão, Sara, não sei quem, toda essa galera, e aí ele fala assim, todas essas pessoas morreram pela fé. Eles morreram na fé. Eles não alcançaram a promessa no sentido de ver Jesus encarnado. Mas Jesus disse lá em João 12, o Abraão me viu. O Abraão viu o meu dia. Ele fala que Isaías, capítulo 6, se cumpria nele. Aquele texto lá de Isaías, que ele viu o Senhor assentado, Isaías viu Jesus. Quem diz isso? Jesus. Jesus mesmo diz isso. Então, dizer que essas pessoas são salvas por outro sistema que não é Jesus, para mim é um problema, porque em nenhum outro há salvação. Então, a salvação no Antigo Testamento se dá pelo Cristo prometido. Paulo explica isso como a sombra do corpo que é Cristo. Tudo ali era sombra, mas para ter uma sombra precisa de um corpo, precisa de uma coisa. Essa coisa é Cristo. Que é revelado no Novo Testamento. E a sombra é o que eles viam, mas eles estavam vendo para além da sombra, por isso eles foram salvos. A salvação sempre é em Cristo. A gente não podemos abrir mão de que a salvação só é em Jesus. Entende? Agora, eles tinham ideia, noção de quem seria o Cristo? De como ele salvaria o mundo? Eu não tenho essa resposta. Mas a Bíblia diz que eles morreram pela fé. Porque eles não tinham noção, pastor. Então, mas eles morreram por essa fé. Certo? Jesus não foi revelado no Antigo Testamento como ele foi revelado no Novo Testamento como Salvador do mundo. Eu entendo o seguinte: existem santos no Antigo Testamento que não são a igreja, existem os santos que é a igreja e existem os santos que serão martirizados na grande tribulação. O arrebatamento da igreja, ele é citado nos textos bíblicos como um evento diferente do evento da glorificação de Cristo, da revelação gloriosa de Cristo. A gente observa 1 Tessalonicenses 4, dizendo muito claramente que ele virá nas nuvens. O mesmo texto diz que os crentes sobem e não haverá julgamento de nações em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Já na segunda vinda de Cristo, sim. A Bíblia mostra Cristo pisando na terra, a Bíblia mostra a derrota do anticristo, a Bíblia mostra o julgamento das nações, Jesus estabelece um reino milenar. Então, são eventos diferentes em momentos diferentes. Arrebatamento é uma coisa e revelação gloriosa de Cristo é outra coisa. Eu queria deixar uma última pergunta. O tempo voa, né, muito rápido, mas eu queria deixar uma pergunta na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, segunda de Pedro 3, 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Essa aqui é qual fase da segunda vinda de Jesus, na sua opinião? Grande tribulação. Aqui é a grande tribulação? Eu vou ler, acho que o senhor não... Os céus passarão com grande estrondo. Isso aqui é na grande tribulação? Os elementos ardendo se desfarão. Grande tribulação. A terra e as obras que há nela serão descobertas. É na grande tribulação? Aí no versículo 11 fala assim, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: tudo isso que vai acontecer, que o senhor está dizendo que era a grande tribulação, ele diz assim: e vocês, as pessoas que não devíeis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. O Pedro está dizendo que isso que o senhor está chamando que é tudo na grande tribulação, que a igreja precisava aguardar, desejando ardentemente o dia da vinda de Deus. Quer dizer, os salvos, para Pedro, eles estão ali aguardando ansiosamente esse dia, enfrentando tudo isso que está aqui. Não seria essa a leitura correta desse texto? Eu li numa versão Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido
aos que o amam. Tiago está falando de tentações, de provações, de perseguições, e ele está dizendo que a igreja passará por essas coisas e um dia receberá a coroa da vida. Mas isso, como disse, já está acontecendo. Nós já estamos vivenciando esses momentos de perseguição, de tribulação, de tentação. Quando o texto sagrado fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, que o Senhor vai guardar a igreja, ele não está se referindo a tribulações momentâneas qualquer, né? Ele está falando de um evento específico escatológico. E Pedro não está falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas você não disse que isso aqui tudo é na grande tribulação? Grande tribulação. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras sinalizistas serão atingidas. O senhor está lendo em qual contexto? 2 de Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras sinalizistas serão atingidas. Eu perguntei, isso aqui em qual? É na segunda etapa e tal? Você falou, na grande tribulação. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O Pedro não está dizendo que a igreja está lá, esperando esse dia que o sol vai ter explosão e tudo mais? Porque nesse caso, se não tivesse, Pedro vai falar, mas vós não estará lá nesse dia. O versículo 13, mais na frente, ele continua, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui ele está falando exatamente do período, pelo menos, no mínimo, do reino milenial de Cristo, que será estabelecido após a grande Mas tribulação. O versículo anterior, vocês devem ser como aqueles que no meio daquilo ali vivem santo procedimento e piedade, aguardando esse dia. Justamente porque a igreja que já está glorificada, os santos que já foram arrebatados, já retornaram com Cristo, agora eles vão estabelecer o reino mileniar de Cristo, que é o versículo 13 que ele está dizendo mais à frente. Ou seja, vai haver aí novo céu, nova terra em que habita a justiça. Ou seja, Jesus vai reinar 1000 anos na terra e vai mostrar para o mundo que a culpa de todo o mal do mundo nunca foi de Deus, sempre foi do homem, sempre foi das decisões e escolhas erradas do homem em seguir o pecado. Então, a igreja estará agora aqui sim, glorificada, com Cristo glorificado, participando depois que esses eventos aconteceram. É que no 11 fala assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando esse dia. Aguardando o dia do estabelecimento do milênio de Cristo. Ele não está falando de arrebatamento da igreja. Não está falando sobre essas coisas que estão no versículo, então. Ele não está falando de arrebatamento aí em nenhum momento. Ele não cita a tomada da igreja, a tirada da igreja da terra. Não mesmo? Não. Então a igreja vai estar aqui, né? A igreja já retornou na segunda etapa, na segunda fase da segunda vinda. Aí já é o segundo momento, né, que ele retorna. Pastor Bruno, o conceito do pré acredita que o anticristo, quando ele se manifestar, a igreja foi arrebatada. Sim, quando ele se manifestar, a igreja já foi tirada da terra. Então, como que a gente harmoniza 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, onde Paulo diz que a reunião com Cristo não acontecerá antes da manifestação do homem da iniquidade? Quem é o homem da iniquidade? Boa pergunta, sugere que seja o anticristo, né? Nós entendemos o seguinte, nós acreditamos no espírito do anticristo e no próprio anticristo. Para nós, o espírito do anticristo já está entre nós, já está manifesto. O que é o espírito do anticristo? É todo esse sistema, né, mundial que combate a palavra, que se opõe ao evangelho, que nega Cristo. Que no caso já existia quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses 2. Isso, já existia e continua existindo. Então, ele já está entre nós, de certa forma, sim. Então, mas se já existia, por que Paulo vai dizer que não acontecerá antes da manifestação de uma coisa que já se manifestou? Ele está falando de um futuro, de algo que vai acontecer.
Não é essa a interpretação clara do texto? Não necessariamente ele não está se referindo a uma pessoa propriamente, né? Ele não está se referindo a um indivíduo. É o que eu estou dizendo. O espírito do anticristo, ele tem atuado já há muito tempo e mais efetivamente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Mas a revelação do iníquo, se a gente entender como sendo um indivíduo, ele só pode acontecer quando a igreja for tirada da terra, porque se a igreja está aqui, a igreja sofreria essa ira do anticristo. E a igreja não pode sofrer a ira do anticristo, porque nós não fomos destinados para esse sofrimento. Mas ela já não sofre hoje? Nós sofremos com perseguições, com angústias, com mortes, né? Então já sofre. Não de um indivíduo específico, né? Nós acreditamos que haverá a materialização de um indivíduo como sendo um homem oposto a Cristo. Então a sua interpretação é que quando Paulo fala do homem da iniquidade, isso não é um homem. Não, ele acha que é mesmo. É um homem. Então, mas então tem que mudar de opinião, porque Paulo está dizendo que a nossa reunião com Cristo não vai acontecer antes da manifestação desse homem da iniquidade. Bom, como eu disse, a gente entende aí que existe o espírito do anticristo que já atua, que já está revelado, já está entre nós. E claro, o anticristo ele precisa estar presente, ele precisa estar vivo no momento do arrebatamento. Eu vou ler só para ficar claro aqui, o texto, acho que fica mais claro. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos que vocês não se deixem abalar nem alarmar facilmente, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. De modo algum, não vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então você percebe aqui, Paulo está fazendo um alerta, olha, vocês não se enganem, porque o negócio só vai acontecer, não vai acontecer antes que se revele esse homem da iniquidade, o filho da perdição, que para mim não sugere um sistema, mas sugere sim um indivíduo. Apostasia já existia no tempo de Paulo? Sim ou não? Já, claro. Sim, existia. E hoje existe apostasia. E ele falou claramente que não pode acontecer antes que venha a apostasia. Mas se já existia apostasia, o princípio é o mesmo. Sim, mas o texto não fala de um indivíduo, de uma pessoa, no caso, o homem da iniquidade, o filho da perdição, e não um sistema? Nós entendemos que esse iníquo, né, ele é justamente esse sistema que se opõe a Deus, a palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo. E que isso já acontecia no tempo que Paulo disse isso. Assim como a apostasia. Porque ele cita nas suas cartas Demétrio e outras pessoas que apostataram da fé. Pronto. Então pastor os Bruno, sinais já vinham acontecendo desde o princípio. Só para te fazer pensar. Por exemplo, se esse sistema já existia quando Paulo escreveu, por que ele escreveria agora, olha, não vai acontecer enquanto esse filho da iniquidade... Você está entendendo? Uhum. Não faria sentido ele escrever uma coisa de um sistema que já existia. Então ele só alertaria sobre o sistema e não sobre um indivíduo que viria. E se ele não vier, fique tranquilo. É isso que ele está dizendo. A nossa reunião com Cristo só vai acontecer quando ele vier. Então, assim, fica meio desconexo a interpretação. Não sei, né, como que o senhor vê isso diante desse texto. Então, você entende que ele está falando aí de uma pessoa específica? Porque se for um sistema, não faria sentido ele escrever isso. Ele está falando de sinais que antecedem a vinda de Cristo. E o senhor concorda que esses sinais já existiam lá? Já existia lá e continua existindo hoje. Então a apostasia já existia e a apostasia se tornou ainda mais frequente hoje. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria pela multiplicação do pecado. Ou seja, já existia pecado? Sempre houve. Mas a multiplicação do pecado se tornou evidente nesses últimos dias. A gente sai na rua e a gente vê. A gente nem precisa nem sair da rua, né? Entra na internet, você vê a multiplicação do pecado, a imoralidade, a prostituição, a desobediência das pessoas com seus pais, com as autoridades, enfim, o pecado tem se alastrado. Então, se Jesus profetizou que haveria
essa multiplicação, esse crescimento, ele não estava falando de coisas novas também. Ele estava falando de sinais mais evidentes. Então, é o mesmo princípio de Paulo. Paulo está falando de coisas que já existiam, que já aconteciam, mas que se tornariam muito mais evidentes, mais exacerbadas nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Esse texto, pastor César? O texto diz que o encontro da igreja com Cristo só acontecerá depois da revelação do anticristo. Primeiro você tem a revelação do anticristo, que é só, se você seguir a leitura simples do texto, ele fala o seguinte, ó, lá na frente ele fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda. Esse iníquo, do versículo 8, é o mesmo iníquo do versículo 2 e 3, 1 e 3, né? Peraí, deixa eu ver aqui, eu não falar bobagem. Capítulo 2. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos que não vos devolvais da vossa mente, nem do vosso modo de pensar e tal. Ninguém de maneira alguma vos engane. Isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então todas as Bíblias de referência vão dar lá em Apocalipse 13, Daniel 7, tá, os textos lá do anticristo, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto. Ele assentará no trono de Deus, como se fazendo parecer o próprio Deus, tal. Então esse aqui é o anticristo. Só que a Bíblia diz que o nosso encontro com Cristo não se dará sem que antes se revele esse anticristo. Então, aí depois no versículo 8, então será revelado o iníquo, tal. Então parece que primeiro vem o anticristo, depois vem o arrebatamento. Tá, mas aí o anticristo, ele... Vamos pensar, vamos entender então que o anticristo, ele é essa figura emblemática, esse indivíduo personificado que vai reger sobre a terra, que vai conduzir aí um período de liderança mundial e que vai se opor a Deus, à pregação da fé. E nesse momento em que ele está reinando sobre a terra, haverá aí o período da grande tribulação. Se isso é real, então a gente entra em choque com o texto, voltando para 1 Tessalonicenses, quando Paulo disse que a igreja não passará pela grande tribulação. Qual texto que é esse? Que Paulo disse que a igreja não passará? Capítulo 5 de Tessalonicenses, que nós lemos, que Paulo disse que a igreja não foi destinada à ira. Mas a ira, então, como que a gente a ira de Deus concilia o anticristo estando presente na grande tribulação e a igreja não passando pela ótima ira? Pergunta. Primeiro, o anticristo presente está aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, não tem como escapar. A questão é, o irmão está entendendo errado o que diz Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Porque lá, ou 1:10, porque lá fala que a igreja não foi destinada para a ira. E é verdade. Só que a igreja sofre a ira do anticristo, sempre. A igreja é odiada, pastor, o tempo todo. Então, o anticristo, ele persegue a igreja. A igreja não sofre a ira de Deus, a igreja sofre a ira dos que odeiam Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, ó, capítulo 1, versículo 6. Deus vai dar em paga tribulação àquele que vos atribulam. Isso é ele falando para a igreja. E vós que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Parece que a volta de Cristo é gloriosa. E a igreja vai estar aqui sofrendo. Veja, ele dará alívio e dará em paga a tribulação àquele que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus. Essa é a ira de Deus. Contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna desperdição. Serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos. Então a ira de Deus é contra os ímpios, não contra a igreja. A igreja já sofre a ira do anticristo. Então sempre quando a igreja sofre, não é Deus que está perseguindo a igreja,
é o anticristo. E aí uma pergunta. Se a igreja foi arrebatada, o anticristo vai perseguir quem? Se a igreja for arrebatada, o anticristo vai perseguir Israel, que é o povo de Deus também, que são santos, eleitos. Mas eles creem que Jesus é o Cristo? Eles não creem nesse momento. Então não é anticristo. Eles não então creem tem que ser anti-Israel. Eles não creem nesse momento, mas eles vão crer no Cristo quando ele for revelado, quando ele for glorificado, né? Então, mas isso na escatologia pré é no final, né? No final da grande tribulação. Sim. Se o anticristo persegue judeus que não são cristãos, não faz sentido, certo? Não, ele persegue judeus, como eu falei, Israel, e aqueles que estarão aqui, que ficaram, digamos, da igreja remida, a igreja salva, a igreja que foi arrebatada, vai deixar gente para trás. Quem que vai é ficar? Da igreja. Que é da igreja. Certo. O arrebatamento não é para 100% da igreja, infelizmente. Essa é uma verdade que tem que ser dita. O arrebatamento é para os que da igreja estiverem em fidelidade e obediência a Deus. Esses serão salvos, serão tirados da terra. Porque, convenha comigo, se a pessoa está na igreja, mas vive uma vida de pecado, vive em desobediência à palavra, ainda que ela faça parte da igreja, ela não tem direito, não tem parte ao arrebatamento. Ela então, fica. Esses ficam. Então, o anticristo vem, claro, Mas elas têm chance de ser salvos ainda? Terão chance como mártires, como os santos mártires da grande tribulação. Mas eles eram da igreja, agora não são mais, então. Aí eles deixam de ser da igreja. Deixam de ser igreja porque a igreja foi levada para os céus. O que eu quero dizer é o seguinte: o anticristo, se ele está aqui na grande tribulação, e se a ira de Deus virá não para a igreja, mas sobre os ímpios, e a igreja está aqui, a igreja, por tabela, vai ser atingida. E a igreja não pode ser atingida nem diretamente, nem indiretamente, porque o texto diz muito claramente que Deus nos preservou para escaparmos da ira vindoura, né? A ira de Deus é contra os filhos da impiedade, né? Então, é o que eu estou dizendo, pastor. Se a ira de Deus vindoura é contra os filhos da impiedade e a igreja está aqui, a igreja não vai ser atingida do mesmo jeito, de forma indireta? Você pode lembrar das 10 pragas do Egito, onde Deus guardou todos os hebreus durante todas as 10 pragas. Mas aí o que vai acontecer? Deus vai colocar um campo de força em volta de cada cristão espalhado pelo planeta? É possível. Aí já estamos... E o plano final não seria esse guardar? O plano final não é a eternidade? A questão salvífica? Porque até hoje os cristãos sofrem, morrem. Mas se a gente for em países aí, a grande tribulação para eles já é uma realidade. Não, isso é tribulação. É um tipo de tribulação, é perseguição. Mas os nossos irmãos da igreja primitiva também sofreram isso e não era grande tribulação. Porque se a gente for nesse conceito de que o sofrimento é o problema, ele é um problema hoje, não só na tribulação, porque ele já existe hoje por perseguição e tudo mais. Eu acho que esse guardar da hora da ira e tudo mais, eu acho que é mais subjetivo na questão eterna do que numa questão circunstancial, porque o cristão hoje morre por Jesus, ele apanha, ele sofre, enfim, e ainda não chegou a tribulação, a grande tribulação. Exatamente, não chegou ainda, mas ela virá. Isso nós não temos dúvida, né? A grande questão é, a igreja vai estar aqui ou não? Eu entendo que não estará, porque a igreja não está destinada a passar por essa ira de Deus, né? Eu entendo que existe diferença entre Israel e a igreja, e nós concordamos nisso ou não? Não. Não? É porque Paulo falou que caiu a parede de separação, né? Não tem mais... Por exemplo... Então a igreja hoje... Os apóstolos. A igreja hoje seria o Israel de Deus? Sim, pode ser. Veja bem, os apóstolos são 12. Todos eles eram judeus, certo? Todos eram judeus. Eles eram igreja? Tornaram-se igreja porque a igreja... A verdade é que o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. Então, mas não, um convertido ali é igreja, certo? Com igreja. Tá. A igreja de Jerusalém é uma igreja. Uhum. Tá? Então ela é formada só de judeus.
Quer dizer, quando um judeu se converte, parece que ele vira igreja. É porque muda, é uma transição, né? Muda a lei, muda o sacerdócio, muda Isso, e essa igreja se expande depois para os gentios. Isso. Então já deixa Mas a de gente está ser... falando dos judeus agora. Então, quando um judeu se converte, ele não vira igreja? Vira igreja. Então, isso vai mudar em algum momento? Isso não vai mudar, a não ser para os judeus que não viraram igreja. Não, aí tudo bem. É o que eu estou dizendo. Um judeu que não é convertido profecias... não é nosso irmão. Um judeu que não é convertido não é nosso irmão. Não é igreja, não é salvo. Não é salvo, ok, concordamos. Então, mas um judeu que se converte lá no primeiro século, tipo Paulo, ele é igreja? Igreja. Hoje, ele é igreja? Igreja. Então, pronto. Então, um judeu convertido é igreja. Claro. Isso não vai mudar. Não, nisso nós concordamos. Então, se você concorda e você diz que aqueles judeus serão perseguidos e são servos de Jesus, então são igreja. Quais judeus convertidos? Que a Bíblia diz que eles serão perseguidos por causa do testemunho de Jesus. Na grande tribulação. Na grande tribulação. Sim, Se os eles que são ficaram... por causa do testemunho de Jesus são igreja, certo? Os que ficaram da igreja que foi arrebatada, os que não estavam preparados para subir, para entrar nas mansões celestiais, eles serão perseguidos pela sua fé. E eles vão ter oportunidade de, como a gente diz, uma segunda chance de realmente atestar sua fé ou negar sua fé em Cristo. Então parece, pastor, que o senhor está defendendo que a pessoa é salva porque ela morreu martirizada, certo? Mas o sangue de ninguém pode salvar a pessoa. É sua fé em Cristo. Quem salva é o sangue de Cristo. Sim. Então, a pessoa que é salva, ela é salva só pelo sangue de Cristo. Os mártires de Apocalipse capítulo 7, que são essas pessoas, a Bíblia diz assim sobre elas, veja bem. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se lavaram o sangue do Cordeiro, não é no próprio sangue delas, mas elas foram mortas. Então, pastor, é como os mártires do Coliseu de Roma. Foram mortos por não negarem a Cristo. É como todo mártir. Isso. Então, mas eles não foram salvos por causa diis. Eles foram salvos por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo. Mas Isso. eles precisaram fazer algo que nós não vamos precisar fazer. Nós seremos arrebatados sem precisar passar pela morte. Nós teremos um corpo glorificado. É que se muitos não têm essa sorte, hoje, já, né? Exato. E não tem um texto que afirma isso explicitamente, assim, com clareza. 1 Tessalonicenses 4,17. Os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ok, mas... Ou seja, receberemos um corpo glorificado. Então fica certo que as pessoas que estarão na grande tribulação e morrerão, elas não serão salvas por causa do sangue delas. Elas serão salvas por causa do sangue de Cristo. Assim como todo mundo do Antigo Testamento também foi salvo pelo sangue de Cristo. Não tem como a gente afirmar isso para o Antigo Testamento, porque o sangue de Cristo... Ele se revela da cruz para frente. Então, na verdade não é. Jesus não é disse assim. Como que Jesus disse, pastor, lá na última ceia, né? Última e primeira também, que era a última ceia judaica e a primeira ceia cristã. Jesus disse: esse sangue é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então Jesus estava dizendo muito claramente: daqui para frente não é mais o sangue de sacrifícios. Esse é o sangue da nova aliança. Tá, eu vou ler para o senhor. Então a nova aliança não estava baseada nesse sangue. Tá, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Então vamos lá. Dessa salvação, da salvação em Cristo, indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era indagada, indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo foi enviado do céu e vos pregaram o Evangelho,
coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Esse texto, ele está dizendo, pastor, que desde o Antigo Testamento, eles estavam vendo Cristo. Eles não sabiam o nome, se tinha o olho azul, ou claro, ou verde, não sei o quê, mas eles estavam falando sobre o sofrimento do Messias. É muito claro no texto que quem salva o pessoal do Antigo Testamento também é o sangue de Jesus. É desse sangue que eles estavam falando, dessa salvação, inquiriram, indagaram diligentemente os profetas, profetizaram tal, indagando qual era o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava para dar de antemão testemunho dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Eles foram salvos nessa fé, na fé do sangue que ainda não tinha corrido, porque eles estão para antes da crucificação. Mas quem salva o Abraão, o Isaac, o Jacó, também é o sangue de Jesus, não é o sangue deles. No entanto, eles não são igreja. Não tem como chamá-los de igreja. Ainda que a gente concorde e tome por verdade que eles creram no sacrifício que ainda não havia sido feito, eles não têm como ser chamados de igreja. Eles são chamados de quê? Eles são santos de Deus, eles são eleitos de Deus, eles são escolhidos, são justos. E a igreja não é isso também? Mas eles não podem ser chamados de igreja. Então, que a palavra igreja é uma palavra do Novo Testamento em grego, né? Mas, por exemplo, se eu te mostrar um texto onde chama eles de igreja, resolveria? Vamos lá. Então, vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na pregação de Estevão, o Estevão fala, quando ele chega aqui em Moisés, ele fala que o Moisés, ele falou para a igreja que estava no deserto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou ter que procurar na concordância, senão vai demorar muito. Então, peraí. Igreja, então vamos lá. Em Atos... Não seria congregação que ele usa, não? Mas ele usa a palavra igreja lá, aqui, ó, capítulo 7, versículo 38. Este Moisés é quem esteve na igreja do deserto. Porque a palavra congregação, ela nem sempre significa igreja, né? Pode ser um ajuntamento, pode ser uma reunião, tal, não sei o quê. Se a sua Bíblia tem acesso... O senhor está em qual versão? Corrigida? Isso que eu estou falando é no grego, é no texto original. Uhum. Ele estava na eclesia do deserto. O senhor, eu posso ver aqui na revista atualizada, mas esse Moisés, quem esteve na congregação do deserto, mas o texto original chama aquela congregação de igreja. Então, mas a gente sabe... E a palavra grega aqui é eclesia mesmo. Pois e eclesia a gente sabe que significa assembleia ou reunião. Isso não explica nada. Era uma reunião, era uma congregação de pessoas. Não, toda vez que a palavra igreja no Novo Testamento... A palavra igreja é uma palavra do Novo Testamento. Sim. Toda vez que aparece a palavra eclesia, significa igreja, não é? Não nesse caso. Então, menos esse. Então, todos menos esse. Porque aí ele está falando da reunião do povo de Israel. Chamando isso de igreja. Que a palavra eclésia significa assembleia. A palavra eclésia significa reunião de pessoas. Então, nesse sentido aí, não tem como ser... Isso não explica por ser uma palavra... Não tem como ser igreja no sentido do Novo Testamento, como os salvos que creram no Evangelho de Cristo. É porque, assim, quando você tem... Bom, aí tem um texto claro, mas aí tudo bem. Então, aí você tem o apóstolo Paulo falando o seguinte, ó, que a partir de Cristo, a parede de separação entre judeus e gentios é derrubada. Você acredita nisso? Acredito nisso. Nele não existe nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo. Tal, acabou. É tudo igreja de Deus, claro, só a partir da conversão. Claro. Se é tudo a igreja de Deus a partir da conversão, então um judeu convertido, ele é a igreja. Ele é a igreja. Então, beleza. Então, acabou. É isso mesmo. Então, os judeus convertidos do lado da escatologia são igreja. Olá, pessoal. Aqui é o pastor César Cavalcante. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva nesse canal e sempre vai ter vídeo novo muito interessante para você.